Olá, meu nome é Link, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aqui eu quero falar sobre Jesus, sobre as verdades do Evangelho. Eu quero te conectar, realmente, assim como meu nome é Link, eu quero te conectar a uma vida mais profunda com Jesus. Eu quero te conectar a um relacionamento genuíno com a pessoa do Espírito Santo. E ao falar em Espírito Santo, nós vamos começar a nossa primeira série no canal, que se chama Espírito Santo, o meu melhor amigo. E nesse primeiro episódio eu queria falar um pouco sobre a aliança, falar um pouco sobre a aliança com Jesus, porque nós só podemos receber o Espírito Santo quando nós temos uma aliança com Jesus. E o que eu quero falar, eu quero citar um exemplo bíblico, em João, no Evangelho de João, no capítulo 12, até o 13 ali, meados do 13, vai contar uma história de que Jesus estava lavando os pés dos discípulos e ele acaba por lavar os pés de Judas, aquele que iria traí-lo. E ele lava os pés de Judas e na hora que vai ter a Santa Ceia ali no capítulo 13, tá servindo e tal, tá falando sobre a nova aliança e tal, que esse é meu corpo, esse é meu sangue, façam isso em memória de mim. Só que antes dele fazer isso, ele molha um pão no prato e ele fala assim pro discípulo João, ele diz assim: aquele que eu molhar o pão vai ser o que vai me trair. E ele dá para Judas e Judas sai correndo para traí-lo. Só que ninguém tinha percebido, ninguém sabia que ele ia trair, exceto João, que ouviu a história. Só que o que eu quero dizer com isso tudo? Que não tem como eu ter intimidade sem eu ter aliança, sem eu ter compromisso. Intimidade sem aliança é quase que uma prostituição. Não é uma prostituição, intimidade sem aliança. E o que eu quero te dizer é que quando Judas ele sai, quando chega o momento de aliança, para selar uma intimidade, ele sai para trair Jesus. Só que Jesus, quando Judas sai, ele começa a falar de vários e diversos assuntos. E o que mais me alegra nos assuntos que ele estava falando era sobre o amor do Pai, e ele fala sobre o Consolador, que ele enviaria o Consolador, que iria guiar em toda a verdade. Ele está dizendo que ele não ia deixar os discípulos sozinhos, que o Consolador, que é o Espírito Santo, ia ser enviado para guiar toda a verdade, para nos ensinar todas as coisas. E em outra parte da Bíblia vai falar, em Atos, ali no capítulo 13, vai falar a história de Simão, um feiticeiro, que ele enganava uma cidade inteira com seus feitiços e tal, mas Filipe chegou naquela cidade. Filipe, um dos diáconos que atuava como evangelista, ele chega na cidade, ele ganha a cidade inteira, que era a cidade de Samaria, para Jesus. E esse Simão se converte, ele é batizado e ele começa a seguir Jesus. Só que todo mundo que aceitou Jesus ali ainda não tinha recebido o Espírito Santo, ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. E Pedro e João vão lá para orar para que eles recebessem o Espírito. Só que quando eles chegam e as pessoas estão sendo batizadas, Simão vê uma oportunidade de ganhar dinheiro. E ele fala assim: olha, ora por mim para eu receber esse Espírito Santo, eu te pago, eu te dou em dinheiro para receber o Espírito Santo. E Pedro repreende, diz que o que ele estava no coração era mal e que ele tinha que pedir perdão diante de Deus porque os caminhos dele não eram retos, porque ele queria pagar por algo que Deus já tinha dado. Ele queria pagar por ter uma aliança. E o que eu quero dizer é que a aliança não é paga com dinheiro. A aliança ela é feita com sangue. O que é feito com dinheiro é contrato, mas a aliança é diferente. Contrato às vezes é meio a meio, 50, 40, 60, ali tem porcentagens, mas a aliança é tudo. É tudo de um e tudo do outro. E nós só podemos receber o Espírito Santo quando nós temos uma aliança com Jesus. Quando nós entendemos o que Jesus fez na cruz do Calvário, quando nós nos achegamos a Deus não pelos nossos méritos, mas pelo que Ele fez, quando nós reconhecemos que nós pecamos e que a gente precisa realmente de um Salvador, que a gente precisa realmente ter um relacionamento com Deus, mas que nós não conseguimos por causa da nossa natureza, que nos impede de se achegar a Ele.
E que Jesus ele veio com esse papel de nos salvar, de nos livrar de nós mesmos porque nós estávamos perdidos, de nos transportar do império das trevas para o reino do seu Filho do amor, no reino dele, o reino maravilhoso da luz. E eu quero te convidar se você ainda não fez um voto de aliança com o Senhor, confessando publicamente ou falando para Ele que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu Senhor, pedindo para que Ele entre na sua vida. Se você nunca fez isso, eu quero te convidar a fazer essa oração. Repita comigo: Jesus, eu te aceito como o meu Senhor. Eu acredito que o Senhor morreu e ressuscitou para a remissão dos meus pecados. Eu sei que o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades, dores. Eu sei que o Senhor me conectou de volta com o Pai. Me aceita, Senhor. Eu estou aqui. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ter a vida eterna contigo. E eu declaro que o Senhor é o Senhor da minha vida. E me conecta com o Pai. Amém. Agora você fez uma confissão de que Jesus ele é o seu Senhor. Agora você fez um voto e uma aliança com o Senhor. E agora você está preparado para receber e se relacionar com a pessoa do Espírito Santo, que nós vamos abordar nos próximos que nós vamos abordar nos próximos episódios da nossa série. É a pessoa do Espírito Santo, quem ele é, o que ele veio fazer, como se relacionar com ele, como ouvir a voz dele, quão importante ele é na nossa vida. De verdade, não tem como eu viver uma vida cristã, não tem como eu seguir Jesus sem o Espírito Santo. Senão ele não teria falado que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria outro consolador, outro conselheiro no lugar dele. O Espírito Santo ele vem para nos ensinar a sermos como Jesus. O Espírito Santo vem para trazer uma convicção profunda que somos filhos de Deus. O Espírito Santo vem para testemunhar de Jesus e do Pai. E é sobre ele que nós vamos falar nos nossos próximos episódios. Não esqueça de se inscrever, de clicar nesse sininho, porque aí você vai receber as notificações dos nossos próximos episódios e das próximas séries, dos próximos vídeos, e envia para um amigo. Faz esse trabalho de evangelista, envia para um amigo que precisa ver essa mensagem, envia para um amigo que você lembrou agora, que vai ser muito edificante na vida dele. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau!